Oi gente, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora o capítulo 7, tá bom? Então, aproveita aí, corre lá, pega o teu livro e abre na página 114. A gente vai falar um pouquinho sobre o Nordeste açucareiro. O que quer dizer isso? Que a gente vai ver o desenvolvimento de um produto que foi muito importante para o crescimento da economia do Brasil, que vai ser justamente a cana-de-açúcar, tá? A produção da cana-de-açúcar. A gente vai ver aí que essa produção vai levar muito tempo. Durante muito tempo ela vai ser cultivada, a cana-de-açúcar, e vai ser a principal fonte de renda para os produtores aqui na colônia, até então, que era o Brasil. Tá? A gente vai ver que os senhores de engenho também serão senhores de escravos, porque a mão de obra escrava será a mão de obra mais utilizada nesse momento. Você pode estar achando diferente esse nosso formato de aula. Normalmente eu aparecia para vocês na hora de falar. Agora a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? A gente vai trabalhar através aí de algumas imagens para vocês irem acompanhando os tópicos comigo. Mas não se preocupem que estaremos juntos e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar depois também, como sempre nós fizemos. Vamos lá começar, tá? Na página 114 você vai ver que vai falar o seguinte na temática, ó. Vai dizer que o açúcar ele vai ser o melhor investimento. Por quê? Porque a gente vai ver que essa produção vai ser muito lucrativa para os portugueses que começaram a cultivá-la no Brasil. Primeiramente, a gente precisa entender que Portugal estava passando ali por dificuldades financeiras, tá? Um pouco depois do descobrimento do Brasil, que é em 1500, ali por volta de 1520, Portugal começou a ter dificuldades no comércio que ele tinha justamente com as colônias do Oriente. Vocês precisam lembrar que, como eu disse para vocês em outro momento, né, quando Cabral chega até aqui, eles estavam buscando uma rota melhor para as Índias, né? Aquela parte do sul da Ásia, onde eles encontravam especiarias e outras coisas que eram interessantes para comercializar na Europa. Pois bem, ainda com esse comércio começando a ser enfraquecido, a desandar, Portugal precisava de novas maneiras de ganhar dinheiro. Então, o que eles vão fazer, procurar fazer aqui no Brasil? Eles vão desenvolver um produto, né, a produção de um produto que eles já conheciam, que eles já tinham experiência e que tinha dado certo em outras colônias deles, né, ao redor da África, que é a cana-de-açúcar. Pois bem, eles vão trazer a cana-de-açúcar para cá para o Brasil. As primeiras mudas que eles vão plantar serão na província, né, de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, na capitania de São Vicente, né? Mas onde vai se desenvolver realmente vai ser no Nordeste, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Ali estarão as maiores produções de cana-de-açúcar do Brasil. Por que vai ser interessante? Por que vai ser um grande investimento para eles? Porque era um produto que eles já estavam acostumados a cultivar e outra. Nessa época, os escravos já estavam começando a ser importados para o Brasil, né, para trabalhar, visto que em primeiro momento os portugueses tentaram escravizar os índios, mas os índios não se adaptaram tão bem às formas de cultivo que os europeus trouxeram. Eles estavam acostumados com uma outra vida, os indígenas estavam acostumados com a caça e pesca, a plantar coisas que eram apenas para o seu próprio consumo. Essa produção em larga escala não era algo que os indígenas conseguiam fazer tão bem. Então essa escravidão indígena ela não vai durar muito. O que vai afetar principalmente as populações indígenas vai ser justamente o extermínio por causa de suas terras. Mas como esse não é o nosso assunto, a gente vai falar um pouco mais dos engenhos, né, de açúcar e da mão de obra, que será uma mão de obra escrava. Por que vem a casar bem para eles essa mão de obra dos negros africanos? Porque como os portugueses já tinham outras colônias na África, eles já utilizavam escravos nessas colônias. Então eles vão trazer, né, escravos da África, vão começar a importar, e esses escravos já chegam aqui com um certo conhecimento de trabalhar justamente nessa produção da cana-de-açúcar, tá bom? O que vai acontecer?
como essa região litorânea brasileira ela vai dar certo, ela vai conseguir ter um clima bom para a produção, não foi difícil que os portugueses conseguissem investimento para financiar essa produção. Eles vão conseguir investimento de italianos, de flamengos. Ah, que Flamengo é esse, tio? É o time? Não, não é o time, né? Esses flamengos, eles eram pessoas naturais da região de Flandres, que é uma região de onde fica hoje a Bélgica. É uma região muito rica, que tinha pessoas, homens muito poderosos, que vão ajudar também a investir. Mais tarde, os holandeses também vão entrar na parada, né? Vão entrar nesse negócio e vão querer também investir. A gente vai ver lá na frente, na nossa segunda aula sobre esse capítulo, que os holandeses não vão se conformar apenas em ter uma parte do lucro. Eles vão também tentar invadir a nossa colônia. Mas esse spoiler aí fica para a próxima aula. Passando adiante, nessa imagem aí eu vou trazer para vocês algumas imagens que retratam mais ou menos como é que eram os engenhos, né? Vocês vão sempre ver aí ferramentas, máquinas muito grandes, feitas de madeira, feitas aí com rodas, e que tudo isso aí você vai ver que era um trabalho bem desgastante mesmo, bem exaustivo e lento. A essa altura, com certeza, vocês já devem ter visto o primeiro vídeo que eu mandei para vocês, que mostrava um pouco da produção do açúcar. Você deve ter acompanhado que aquela produção é uma produção muito lenta, muito desgastante, um trabalho muito pesado, né? Então, pagar trabalhadores não estava nos planos desses senhores de engenho. Ter os escravos era para eles bem mais lucrativo. Você vai ver a seguir, na página 115 também, que vai falar um pouquinho do sucesso da produção açucareira. Você já vê aí, olha, uma outra imagem que relata e mostra outros trabalhadores, né? Outras facetas desse trabalho. Em quase todas essas imagens você vai ver presentes também, algo muito significativo, que é a presença de animais, que também falou um pouquinho para vocês no vídeo, né? Vocês devem lembrar. Falou da questão dos veículos de tração animal. Os animais vão ser fundamentais para conduzir as carroças, para puxar as carruagens que vão levar, né, as caixas armazenando tanto o açúcar já produzido, quanto também ainda das plantas, os feixes, né? Os escravos vão poder levar muitos, mas eles sozinhos vão ter que fazer várias viagens para levar esses feixes da área de plantação até a casa de engenho onde essa cana de açúcar será moída. Os animais não, eles conseguem puxar grandes quantidades. Vai dizer aqui o seguinte no texto de vocês, tá? Ao implantar na América o sistema de capitanias hereditárias em 1534, o governo português autorizou os donatários a conceder terras, as chamadas Seis Marias, aos colônios dispostos a investir no cultivo da cana-de-açúcar. Após a criação do governo geral, em 1548, a concessão de terras ficou a cargo do governador geral. A produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica da América Portuguesa, que ao final do século XVI era a maior fornecedora desse produto para o Ocidente. O açúcar vai ser realmente muito lucrativo para Portugal. Portugal vai conseguir nas suas colônias se tornar o maior produtor, sem ter naquele momento nenhum concorrente à altura dos produtos derivados do açúcar. O melaço, né? O próprio mel, o açúcar mesmo, né? Da forma como nós conhecemos, como vocês viram também no vídeo, o açúcar, né? Com ele trituradinho, refinado, também o açúcar mascavo, enfim. E ele também é transformado em melaço. E também, a partir desse derivado da cana-de-açúcar, também seria produzido bebidas alcoólicas, né? A chamada cachaça também pode ser produzida a partir também desses derivados aí da cana-de-açúcar. Então você vai ver que são vários produtos que é possível se fazer e vender, tendo como base, como matéria-prima, a cana-de-açúcar. Então, tudo isso vai render muito dinheiro para Portugal. Passe aí adiante, você vai pular para a página 116,
que vai falar um pouquinho da organização do engenho. Aí, se você der uma boa olhada nessa imagem que eu coloquei agora para vocês, você vai ver que vão ter vários pontos. Você vai ver aqui coisas bem interessantes. Novamente, os veículos de tração animal, como eu falei para vocês. Você vai ver, é claro, os escravos trabalhando. Todas elas tinham essas grandes rodas assim que faziam circular todo o maquinário, né, do moedor de cana. Você vai ver sempre a presença de moinhos. Era muito comum os grandes produtores colocarem, né, suas casas de engenho próximas a riachos, a córregos, para utilizar justamente a água desses riachos como fonte de energia, né? Era uma fonte hídrica, né? E utilizava a força da água para fazer rodar esse moinho aqui, e esse moinho faria rodar toda esta engrenagem aqui, que faria com que ficasse mais fácil também o trabalho destes homens para conseguir moer a cana-de-açúcar, para agilizar a produção. Todo o tempo que eles pudessem ganhar era uma quantidade maior de produtos que eles poderiam fazer. Se você pensar que a cana-de-açúcar é, naquele momento, a principal fonte de economia da colônia brasileira, ora, aquele colono que conseguisse produzir mais em menos tempo tinha mais chance de vender o seu produto do que os outros. Então, aquilo virou uma verdadeira corrida. Bem ao lado você vai ver também, ó, uma grande extensão de plantação, tá? Onde era cultivada a cana. Então começa ali no cultivo, quando começa a nascer, vem outros homens para eles vão colher, vão levar até onde está a casa de engenho, e aí tudo isso vai ser preparado. De acordo com o livro de vocês, ele vai apontar alguns pontos importantes da estrutura, né, das fazendas e do que era o engenho de açúcar. A primeira seria a casa do engenho, que é a parte mais importante. Reunia os equipamentos necessários à fabricação do açúcar. Na chamada moenda, se extraía o caldo da cana, que depois era levado às caldeiras para ser fervido. Havia dois tipos de engenho: o trapiche, que operava com moedas movidas pela força animal, e o engenho real, em que eram utilizadas moedas movidas pela força da água, como é o caso desta imagem aqui, tá? Vai ser movida pela força da água, o chamado engenho real. O melaço que saía das caldeiras era colocado em formas na casa de purgar, e lá permanecia por vários dias até cristalizar. É importante você ter aí também o seu livro em mãos, porque no seu livro vai mostrar toda essa estrutura que eu estou relatando aqui para você, além da imagem que nós já temos aqui no nosso slide. Você vai ver lá que toda a estrutura vai estar sendo mostrada. Você vai ver onde é que está a casa de engenho, você vai ver também onde está a caldeira, né, a casa de purgar. Vai mostrar também que tem um rio mais à sua direita ali, que vai ser também utilizado como fonte de energia. Tudo que eu já falei até agora você vai ver nessa imagem, tá? Na caixaria, você vai ver também ali que tem, era a etapa final da produção. O açúcar era pesado e embalado em caixas para o transporte. A maior parte do produto seguia para o porto em direção à Europa. No vídeo que vocês assistiram, que eu enviei antes, também vai mostrar, né, o açúcar sendo embalado em caixas grandes, pesadas, e ele era deslocado até os portos para dali ser encaminhado para os países da Europa onde esse material seria vendido. Os senhores do açúcar, né? Com a economia açucareira formou-se no Brasil uma sociedade desigual, violenta e autoritária. No ponto mais alto da hierarquia social estava o senhor de engenho, que vai ser o dono de toda essa estrutura aqui, de toda essa fazenda. Ele era proprietário da unidade produtiva do açúcar e dos escravos que trabalhavam nela. A residência do senhor de engenho da sua família era chamada Casa Grande, que também está presente aqui na estrutura que tem no seu livro, tá?
próximo à casa grande, ficava a capela, local reservado para orações e cerimônias religiosas como batizados e casamentos. Isso era muito comum nessas fazendas, como a vida na zona rural ela era muito mais extensa no período da colônia, as zonas urbanas eram muito pequenas, então era muito comum já ter nas fazendas, já que eram propriedade de terras enormes, capelas para ali serem rezadas, cultos, missas e outras cerimônias religiosas, tá? Não tinha a facilidade que nós temos hoje, né, de você ver em cada esquina uma igreja, independente da religião que seja, para poder realizar esse tipo de atividade. A parte desse complexo de construções destinada ao alojamento dos escravos era a chamada senzala, que vocês vão reparar que vai ficar bem do lado da casa de engenho, né? Não tinha uma distância grande, que é justamente para esse escravo acordar, né, comer alguma coisa e já partir para o trabalho, né? Ele já estava ali do ladinho, ele dormia ao lado do lugar que ele trabalhava, para não gastar espaço. Tudo era economia. Os senhores de engenho não viviam isolados nas fazendas. Como o açúcar era produzido para atender ao mercado externo, eles estavam sempre em contato com o mundo urbano, negociando com financiadores e comerciantes de açúcar. Eles também participavam da vida política e administrativa das vilas e cidades, exercendo cargos nos órgãos locais. Esse senhor de engenho, normalmente ele também queria se envolver na política. Se ele não fosse o político diretamente, algum indicado dele estaria concorrendo a um cargo político, porque tudo isso beneficiaria a economia daquela região e, logicamente, beneficiaria este senhor de engenho. Bom, no meio de tudo isso, né, a gente vai ver aí um personagem importantíssimo que vai fazer toda essa roda girar, que são justamente os trabalhadores, né, os lavradores de cana, né, que vão ser aquelas pessoas que vão trabalhar no engenho. Eu escolhi essa imagem para você ver, né, como o trabalho braçal era fundamental, já que a nossa estrutura industrial ela era muito rude ainda nessa época. Ainda não havia tanta tecnologia assim. Existia um maquinário que ajudava a fazer o que o ser humano não conseguiria fazer em tanta velocidade, mas para tudo isso funcionar, precisava ainda da mão de obra de muitos escravos. Pois bem, diz assim na página 118: nem todo dono de canavial era senhor de engenho. Havia lavradores sem recursos para instalar os equipamentos do engenho. No entanto, mediante pagamento em açúcar, esses lavradores, os chamados arrendatários, moíam a cana de suas terras em engenhos alheios. O que acontece? Eles saíam. Se você era um pequeno produtor e você não tinha dinheiro para ter uma máquina como essa, né, para ter a estrutura de uma máquina como essa, você poderia, e não era incomum isso acontecer, levar a sua produção para ser moída em outra fazenda, né? Você arrendava e aí você deixava uma pequena taxa, né, para o dono daquela máquina. Existiam duas modalidades: os lavradores de cana obrigada, que só podiam moer a cana em determinado engenho, e os lavradores de cana livre, que tinham liberdade de escolher o engenho que oferecesse mais vantagens para o negócio. Mais vantagens, entendam, aquele que, por exemplo, além do local, vai disponibilizar o transporte, por exemplo, aquele que vai fazer mais barato, enfim, eles negociavam, né? Quem tinha a liberdade para isso negociava com aquele senhor de engenho que lhe oferecesse as melhores condições para que ele pudesse ter um lucro maior. O arrendamento das instalações do engenho para os lavradores de cana foi muito comum no período colonial. Pelo menos até 1650, o trabalho dos lavradores foi fundamental. Os engenhos do Nordeste moíam com exclusividade a cana de terceiros, uma forma que muitos senhores encontraram para aproveitar melhor a capacidade de produção de seus engenhos e evitar despesas com o cultivo de cana. Como é que era, gente, o trabalho nesse engenho? Bom, o trabalho ele era muito técnico, muito minucioso. Ele era feito de forma bastante delicada.
E também, apesar de tudo isso, também era um trabalho cansativo, um trabalho de força, um trabalho braçal, né? Apesar de ser o trabalho ser, apesar de o trabalho de escravo ser predominante, havia diversos trabalhadores livres em funções administrativas, técnicas e artesanais. Havia também um contingente de agregados, que eram moradores que prestavam serviço em troca de proteção e de auxílio econômico dos senhores de engenho. O artesão mais especializado do engenho era o mestre de açúcar, responsável pela qualidade do produto. Era aquele funcionário, aquele trabalhador que já tinha bastante conhecimento da produção, de testar a qualidade, de fazer realmente aquele açúcar, essa cana de açúcar, né? E o que era retirado, extraído, o caldo que era extraído, realmente se transformar em um açúcar de qualidade, para que esse cara pudesse vender bem, né? Se fosse um açúcar ruim, de má qualidade, essa produção toda seria perdida e não haveria lucro, né? Apenas prejuízo para o dono desse engenho. Além do mestre, todos os artesãos eram livres e assalariados como os feitores. Um deles cuidava da moenda, o outro se encarregava da plantação. Ambos eram subordinados ao feitor-mor, responsável pelos escravos e por garantir a execução de todas as tarefas. Qual era o trabalho dos feitores, gente? O trabalho desse feitor era aquele cara que nos filmes, na novela, geralmente está ali com um chicote na mão e está supervisionando o trabalho dos escravos. Eles tinham que fazer com que esses escravos produzissem o máximo possível. Tá? Esse feitor estava ali para garantir isso. Alguns ficavam na casa de engenho, né, trabalhando, outros ficavam lá no campo, na plantação, de olho nos escravos, vendo se alguém estava fazendo corpo mole ou algo assim. Então, o trabalho desses homens, ele era realmente um trabalho muito violento. Eles eram aqueles que tinham o principal contato com os escravos e eram aqueles que mais judiavam dos escravos, né? Chicoteando, amarrando no tronco. Eles levavam, né, qualquer queixa ou qualquer insubordinação que eles consideravam, coloque isso aí entre aspas, essa palavra insubordinação, mas eles colocavam isso diante do senhor de engenho e esse escravo era castigado. Além de todo o trabalho que ele já tinha, né, sacrificante pelo regime de escravidão, eles ainda eram submetidos a muitos castigos. E aí, para finalizar, a gente vai contar justamente isso, o trabalho escravo, né? A mesma imagem que eu coloquei aqui no slide, você vai observar que é a mesma imagem que há no seu livro, na página 119, a gente vai até aqui, mostrando como era, né, o trabalho desses homens. Além de ser um trabalho sacrificante, como essas máquinas elas eram antigas e eram muito rudes, não era incomum os acidentes de trabalho. Você viu um escravo aí perdendo um dedo, perdendo a mão, né, sofrendo graves ferimentos nessas máquinas aí. Era um trabalho bem cuidadoso que qualquer descuido poderia ser fatal. A primeira mão de obra, como eu já tinha falado para vocês, explorada, foi a mão de obra indígena, né? Mas na segunda metade do século XVI, o trabalho dos indígenas passou a ser substituído pelo dos africanos escravizados, porque era muito mais lucrativo, né, o tráfico negreiro, e também havia escassez de mão de obra nativa, porque muitos índios fugiam e também morriam bastante, né, principalmente pelo contato que eles tinham com o homem branco. As doenças que o homem branco trouxe para cá fazia com que esses índios morressem, porque eles não tinham imunidade aos vírus que esses europeus, por exemplo, uma gripe leve no europeu poderia ser uma doença fatal para o indígena. Pois bem, como na maior parte das produções, né, das casas de engenho, elas estavam no Nordeste, lá vai ser a maior concentração, né, do contingente de escravos dentro do Brasil colonial. E não à toa, já que Pernambuco e Bahia eram os principais produtores, você vai ver até hoje uma grande predominância da raça negra nesses estados, principalmente na Bahia. Tá bom? Os escravos exerciam a maior parte das atividades no engenho. O grupo mais numeroso trabalhava nos canaviais, sujeito a uma jornada exaustiva. Eles trabalhavam do começo do dia até o final, né? O que eles recebiam em troca?
a alimentação que era o suficiente para eles sobreviverem. Nada além disso. Apenas a sobrevivência que esse senhor de engenho garantia para poder assegurar que esse escravo estivesse de pé no outro dia para trabalhar. Apenas por isso. Na produção do açúcar trabalhava um número menor de cativos. Eles desempenhavam funções especializadas nas moendas, nas caldeiras e nos tachos, sob a supervisão do mestre de açúcar e do feitor. Então você vai ver pontos fundamentais, né, nessa apresentação do que era a extração da cana-de-açúcar. Um produto que vai ser muito explorado nesse período, já que o Brasil vai viver muitos anos da monocultura, ou seja, cultivando apenas um produto. A bola da vez aí que nós estamos falando é justamente a cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar sendo a principal fonte de renda, a principal atividade econômica, concentrada onde? Principalmente no Nordeste, tendo como mão de obra principalmente os escravos, tá? Na próxima aula a gente vai falar de alguns conflitos que vão surgir aí a partir dessa produção açucareira e aí do desenvolvimento dessa produção no Nordeste, tá? A seguir, gente, assim que vocês terminarem a aula, dê uma olhada na atividade que vem a seguir, tudo para ser resolvido pela plataforma. Fiquem todos bem e até a próxima.